Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Márcia Maranhão, no seu canal de educação. Vamos ver, continuando o assunto matriz curricular, vamos ver aquela caixinha que tem depois dos componentes curriculares, a caixinha que se trata de aprofundamento de estudos. Antes chamada de parte diversificada. Então, gente, nós sabemos quantos problemas de aprendizagem os estudantes têm, não é? Primeiro, por falta de base de assuntos anteriores. Vamos pegar a matemática. A matemática, hoje em dia, tem revolucionado, tem colocado alunos até de escolas públicas da batalha de quem é o melhor e tem até saído em primeiro lugar. Mas, por muito tempo, nós víamos muitos problemas com matemática. Poderia ser que o aluno fosse faltoso ou que o aluno tenha problema em casa, que em todas as classes sociais se tem, problemas com os pais, isso tudo mexe com a cabeça do menino. O outro aspecto é estimular. O professor deve ter a função de estimular em cada componente curricular a vontade dele chegar onde ele deseja, não é? Então, para isso precisa de quê? De uma conversa com as turmas. Eu estou falando do ensino fundamental. Então, do terceiro ao sexto ano, deverá acontecer esse trabalho do aprofundamento de estudos, seja em conhecimentos, conteúdos que ele vem estudando da Base Nacional Comum Curricular, que a gente vai aí tocar no assunto currículo. Toda escola deve estar preocupada com o currículo. E a Base Nacional Comum Curricular, ela apresenta 10 competências. Não é muito interessante, que abrange tudo, né? Desde o conhecimento científico, desde a ética, da estética, de conhecimentos bem distintos, incluso até fora do país, no local, no regional, não é? Eu até outro dia falei do racismo. Nós vimos aí um problema seríssimo com um jogador, não é? Um jogador brasileiro por conta de racismo e foi fora do país, né? Ele brasileiro e passando esse problema. Então é uma das coisas que os professores têm que batalhar e lutar, desde da família, que os alunos começam a ouvir, a sentir a diferença do tratamento, a forma, não é? Eu estava uma vez numa escola pública e um aluno passou por outro e disse: Tição, até hoje eu não esqueço. Eu me constrangi. Imagine a criatura que foi chamada por isso, né? Então, é a questão também socioemocional em voga, certo? Então, continuando, no aprofundamento de estudos, nós temos estudos de interesse dos estudantes. Então, para isso, o que é que tem que ser feito? Tem que conversar, fazer avaliações diagnósticas, trabalhar tecnologia, ações e formar grupos de estudantes com o mesmo interesse. Então, os interesses deles do terceiro, do quarto, do quinto, são diferentes do sexto, do sétimo, do oitavo e do nono, né? Então, enquanto no primeiro momento eles podem se interessarem mais por
cultura, por esportes, tanta coisa, conversas, assistir alguém falando da adolescência. O próprio professor, um dos professores da escola, pode aprofundar essa questão da adolescência, né, dos gostos, do sexo, da necessidade de se comunicar, de abrir a cabeça deles para um mundo novo. Já de sexto ao nono ano, já pode aprofundar, de acordo com o diagnóstico aplicado, o conhecimento de interesse deles e também conhecimento já voltado para a avaliação do Enem. Por que não? Não é? Porque ele vai ter o Enem ao final do ensino médio, mas no ensino fundamental, que basicamente se trabalha a questão também da cidadania e voltada também para o trabalho, para o mercado de trabalho, para que eles comecem a vislumbrar, não é, essa questão de pesquisas, de aulas, estratégia, pesquisa, experimentos, reflexões sobre o mundo do trabalho. E começar também a aprender a exercer a cidadania. Por exemplo, quando ele está com um grupo de colegas ou está na rua e ele assistir o colega falar alguma coisa, não é? Então, ele deve ser preparado para se colocar e dizer, olha, isso aí não é certo, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Nós não podemos constranger as pessoas, como também os idosos, não é? Lá na Espanha, o idoso chamam-se maiores, que eu acho belíssimo. E eles têm um respeito, entendeu? Incrível. Eu viajei com a canadense e eu comprei umas coisas, eu estava segurando assim no peito. Ela tomou um por um, porque ela se viu mais nova, então ela poderia carregar aquele material e não eu. Eu achei assim fenomenal. Então, ainda no aprofundamento de estudos, a gente pode ampliar horários de estudos. Então, isso tudo está lá na carga horária da antiga parte diversificada, que a gente está chamando de aprofundamento de estudos. Grupos, como eu já falei, de interesse, criar tutores. Tem sempre aqueles professores muito atenciosos, que falam bem, que têm uma filosofia de vida, pode ser de psicologia, pode ser de orientação educacional, e pode ser de qualquer componente curricular, ser um tutor, não é? E além disso que eu já falei, as questões diagnósticas, não é? Então, a gente precisa ver, né, ainda no aprofundamento de estudos, trabalho de grupo sobre o mundo do trabalho. E depois eu vou falar agora, não é, na questão da avaliação. A formação dos professores ainda está no aprofundamento para orientar esses professores. Eles estão me dizendo, eu não sei fazer isso, eu não tive formação. Então, formação para os professores sobre aprofundamentos de estudo, avaliação contínua e diagnóstica para os estudantes, porque a gente só vai descobrir que eles estão com dificuldades na recuperação quando eles forem avaliados sistematicamente. Existe uma técnica que eu gosto muito chamada de portfólio. Cada um tem uma pastinha e colecionar todos os seus exercícios, avaliações, tudo, enfim, não é? Então, essa avaliação diagnóstica e contínua, a avaliação toda ela deve ser contínua. Mas a diagnóstica é para identificar os problemas de incompreensões desses estudantes ou assuntos que eles não deram anteriormente, não é? E está sendo dado posteriormente, eles não vão ter condições. Eu fazia um trabalho amplo de rede
E aí os alunos vieram me dizer, professora, esse professor de química avalia assunto que ele não deu. Olhe que isso é muito sério, né? Muito sério. E aí nós fomos nas escolas, pesquisando, conversando, e terminamos constatando que estava na caderneta do professor e eles não tinham tido aula. Como é que eu posso avaliar diferente do quadro de referência? Chama-se quadro de referência. Você tem que ter o quadro que vai ser avaliado e você não pode botar conteúdos, conhecimentos que não foram trabalhados. Outra coisa são materiais, uso de materiais, de tecnologias, não é? Então, a tecnologia também pode ajudar bastante nesse aspecto. Aí agora eu vou dar uma olhada na questão da recuperação. Então, a recuperação que deve estar também, veja só, o primeiro item que eu falei foi aprofundamento de estudo. O segundo dessa parte antiga diversificada deve ser recuperação de conhecimentos, que está se referindo ao currículo. O currículo atualmente deve seguir a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é voltada tanto para a escola pública como para a escola privada. Não é verdade? Então, veja só. O segundo é a formação, né, dos professores também para fazer um plano de recuperação do terceiro ao nono do ensino fundamental. E eu estou também acrescentando no ensino fundamental o projeto de vida. Esse projeto de vida, depois que eles identificam as disciplinas ou componentes curriculares que não estão absorvendo, depois que eles são avaliados sistematicamente, então vão aparecer também conhecimentos que eles estão se dando bem. Por que não fazer um projeto de vida que está prescrito para o ensino médio, mas já iniciar, não é, esse projeto de vida com aspectos de acordo com a idade deles, não é, de acordo com a situação de conhecimento, né? Por isso que se coloca de terceiro, que prevê-se que ao terceiro ano o aluno já esteja no desenvolvimento de leitura e de escrita, certo? Então, a avaliação, como eu disse a vocês, também, né, tem que ter na recuperação várias avaliações de recuperação, usando o quê? Espaços, tempo, metodologia, tecnologia, materiais. Aí eu acrescentei com os componentes curriculares para ajudar música, arte e teatro para melhoria da aprendizagem. Então, acabei de ver aqui o Jornal Nacional que uma pessoa do MEC colocou o seguinte: todos na escola com chance de aprender. Se a escola está aberta com todo o material, com todo o conteúdo, então, pelo que eu conversei com um gestor, há necessidade dos gestores se posicionarem nessa questão do aprofundamento e da recuperação, porque do contrário vai continuar do mesmo jeito, anos a ano, aparecendo alunos com dificuldade de aprendizagem, não é? Até logo e obrigada.